Olá, saudações. Bem-vindo mais uma vez ao canal Professor Magno Amaro. Diante da vexatória condição de nossa justiça, resolvemos produzir esse vídeo falando de 11 importantes filmes sobre advogados, justiça e julgamentos. Como todos já sabem, nossos juízes de primeiro grau e ministros das cortes superiores, além de salários altíssimos e também completamente fora da realidade brasileira, também recebem muitos privilégios. Especialmente 2 férias remuneradas por ano, vários pontos facultativos, muitas licenças remuneradas, auxílio moradia e reembolsos de gastos hospitalares sem limite. Esses caras ficam mais tempo em casa ou viajando que trabalhando em benefício da população que, além de pagar seus salários e vantagens nababescos, também é obrigada a aturar uma justiça lenta, ineficiente, corrupta e alienada politicamente. O artigo 37, inciso 11 da nossa Constituição estipula teto salarial de R$ 46 mil por mês. Mas, na prática, o valor recebido pela maioria dos quase 20 mil juízes espalhados pelo Brasil fica em torno de R$ 100 mil. Em algumas situações, e você já deve ter visto isso na TV, esses espoliadores inescrupulosos chegam a receber R$ 500 mil por mês com o pretexto de acúmulo de cargos e supostas verbas indenizatórias totalmente descabidas. Volto a te lembrar, esses caras são funcionários públicos pagos com o dinheiro dos nossos impostos. Seu dever moral e legal é servir a população da melhor forma de direito. Porém, muitos deles fazem justamente o contrário. Ivo de Kermartin, santo padroeiro dos advogados, juízes e promotores, já no final dos anos 1200 ensinava: quando houver um conflito entre a lei e a justiça, deve-se sempre optar pela justiça. Mas o que se vê, na prática, são juízes aplicando leis, independentemente delas serem justas ou não. Na realidade, eles nos veem apenas como um punhado de papéis em suas mesas. Um número de processo que deve ser equacionado, quando não eliminado de seus hercúleos afazeres. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, em 2026, revelou que 70% da população não confia na justiça brasileira. Tem outros vídeos em que falo sobre os abusos, crimes e impropriedades dos juízes da nossa absurda justiça kafkiana. Vai lá assistir. É de graça e de muita utilidade. Agora vamos aos filmes, mas antes, peço a sua gentileza de inscrever-se no canal. Tenho certeza que você vai gostar do vídeo. Testemunha de Acusação, de 1957, com Tyrone Power e Marlene Dietrich. Num primeiro momento, este brilhante filme do final dos anos 50 parece um pouco caricato e ainda é em preto e branco. Mas da metade para o fim, especialmente nos últimos 20 minutos desse filme baseado num best-seller de Agatha Christie, surgirão verdades muito diferentes daquilo que todos imaginavam inicialmente. Anatomia de um Crime, de 1959, com James Stewart, George C. Scott e Lee Remick. Um advogado em fim de carreira, convencido por seu auxiliar, um alcoólatra muito esperto, resolve pegar o caso para defender o marido ciumento que matou um suposto agressor sexual que assediava sua mulher. Mas a tal esposa era reconhecida por toda a cidade como uma mulher de comportamento muito liberal e deveras reprovável. Esquadrão da Justiça, de 1983, com Michael Douglas e Hal Holbrook. Um juiz, cansado e revoltado com os casos de criminosos inocentados por carência de provas e falhas processuais, resolve montar um grupo de justiceiros, todos eles juízes, para fazerem justiça com suas próprias mãos. Porém, todo e qualquer método de justiça e busca pela verdade sempre tem alguma falha
que pode ter consequências inimagináveis. O Reverso da Fortuna, de 1990, com Jeremy Irons e Ron Silver. Um milionário muito gentil e educado é o único suspeito pelo estado de coma da esposa, que também é de uma família muito rica. Um professor esquerdista de Harvard, que não gosta de pessoas ricas, aceita o caso e, junto com seus alunos, trabalham incansavelmente para descobrirem se aquele aristocrata refinado é, realmente, o criminoso que eles tanto torcem contra. O Processo, de 1993, com Anthony Hopkins, Jason Robards e Alfred Molina. Este filme, baseado num clássico de Franz Kafka, mostra uma justiça absurda que tenta, a qualquer custo, condenar um homem bom e honesto que está sendo processado sem saber o real motivo de sua acusação. Foi este livro, O Processo, do genial escritor e advogado Franz Kafka, que deu origem ao termo justiça kafkiana, injusta, absurda e muitas vezes inalcançável. As Duas Faces de um Crime, de 1996, com Richard Gere e Edward Norton. Um ambicioso e arrogante advogado de Chicago, que gosta de aparecer em jornais e TV, decide defender gratuitamente um jovem de 19 anos, acusado de ter cometido a pena capital contra um importante membro da Igreja Católica. O mais curioso deste filme é que, mesmo sem ganhar o Oscar de melhor música, a cantora portuguesa Dulce Pontes ficou conhecida no mundo todo por sua música Canção do Mar, que fez parte da trilha sonora desse filme. O Advogado do Diabo, de 1997, com Kenny Reeves e Al Pacino. O título original em inglês é The Devil's Advocate. Isto mesmo que você pensou. Em inglês, há várias formas de dizer advogado. As mais comuns são lawyer, attorney, attorney at law, barrister, squire e advocate. Nos Estados Unidos, o órgão regulador e representativo dos advogados é a famosa ABA, American Barrister Association, que corresponde à nossa infame e politiqueira OAB. Voltando ao filme, um jovem advogado do interior é convidado para trabalhar numa grande corporação jurídica em Nova York. Este é um dos meus filmes preferidos. Você vai ficar impressionado ao saber quem contratou aquele jovem advogado e quais os seus reais motivos. Advogado dos 5 Crimes, de 1998, com Cuba Gooding Jr. e Tom Berenger. Um jovem advogado negro, Lawson Russell, perde sua licença depois de abandonar um julgamento ao descobrir que seu cliente era realmente culpado pelo crime. Sem poder trabalhar, o ex-advogado resolve escrever livros, mas sem inspiração e criatividade não dá, né? Certa noite num bar, Lawson conhece um velhinho que se apresenta como escritor que está escrevendo um livro sobre crimes perfeitos. O velho pede para Lawson, que já foi advogado, dar uma olhada no esboço de seu livro. Era tudo o que o homem precisava. Uma referência, uma inspiração. Assim que chega em casa, Lawson mergulha nas histórias do velhinho e fica encantado. Passa a noite e a madrugada inteiras lendo aquele apanhado de papéis. Na manhã seguinte, ao devolver os documentos, descobre que o velhinho, que não tinha parentes, havia morrido no incêndio ocorrido naquela mesma noite. Então Lawson decide publicar os escritos do velhinho como se fossem seus. O livro logo se revela um grande best-seller,
deixando o ex-advogado milionário e famoso. Mas qual vai ser o preço que Lawson Russell vai ter que pagar ao se apropriar de um apanhado de escritos que não são seus? O Júri, de 2003, com Gene Hackman, John Cusack e Rachel Weisz. Alguns advogados dizem que um julgamento é uma verdadeira peça teatral, e o que realmente vale é a parte que melhor representa e os argumentos mais convincentes para impressionar os jurados. Então é imperativo que as partes, advogados e promotores, saibam escolher e descartar as pessoas que vão formar o conselho de sentença que vai decidir pela culpa ou inocência do réu que está sendo julgado. Mas nessa batalha entre advogados e promotores, eles próprios, atores conhecedores das leis, podem ser as verdadeiras pessoas que serão manipuladas. O Mercador de Veneza, de 2004, com Al Pacino e Jeremy Irons. Esse filme é, na realidade, uma obra de William Shakespeare escrita no final dos anos 1500. É a história do mercador Antônio que, sem dinheiro disponível no momento para ajudar um grande amigo a cortejar uma donzela, resolve pedir dinheiro emprestado com o judeu Shylock, que impõe uma cláusula muito estranha e perigosa que deve ser cumprida caso Antônio não tenha dinheiro para saldar a sua dívida no prazo estipulado. Um filme, além de uma história inteligente e cheia de reviravoltas, também nos dá uma verdadeira aula sobre o confronto entre o direito positivo e o direito natural. Mesmo quem não for advogado vai entender direitinho o roteiro e desfecho do filme, que, repito, é uma obra de William Shakespeare. Versões de um Crime, de 2016, com Keanu Reeves e Renée Zellweger. Um rapaz é acusado de ter matado o próprio pai. Afinal, ele foi pego na cena do crime e suas roupas manchadas com aquele fluido corporal que eu não posso dizer sob a pena do YouTube vetar o nosso vídeo. Continuando, a mãe, e agora também viúva, contrata um amigo para defender o filho. O advogado precisa descobrir o real motivo do rapaz atentar contra a vida do próprio pai, mas também questionar a possibilidade do rapaz estar tentando encobrir uma verdade que não pode ser revelada. Obrigado mais uma vez pela sua audiência e até o próximo vídeo.